Uma das coisas que eu gosto é de barulho de gente. Eu quando vou a uma festa, que a música impede que a gente ouça as pessoas falarem, eu vou ficando meio irritado, confesso. E hoje em dia nós vivemos na ditadura do som. A música é muito alta e impede a gente de conversar. Esse barulho de gente, a Bíblia usa o som de muitas águas. Lá no céu tem... Isso é a ditadura. Lá no céu tem barulho. O céu é um lugar barulhento. A Bíblia mostra que só meia hora houve silêncio. E segundo alguns intérpretes, naquele instante ainda não tinha entrado nenhuma mulher. Mas o barulho de gente, ele é precioso. Eu gosto de ver gente. Apesar de gente ser problemático, como eu, mas foi por gente que Jesus veio. Isso me encanta. Ele não veio por causa de cachorro e gato. Evidentemente que cachorro e gato também vão ser beneficiados com a salvação de toda a natureza. Mas ele veio por causa de gente. Gente como você e eu. E esse barulho para mim de ouvir pessoas falando e esse murmúrio é muito interessante. Tem uma turma que não gosta de barulho na igreja, sim, de conversa. Prefere que todo mundo entre como se estivesse num velório. Eu prefiro que você entre exultante de alegria porque Jesus Cristo ressuscitou. E faz toda a diferença. Nós estamos caminhando pela graça de Deus num dos salmos mais cheios de pepitas e de riqueza da Bíblia. Todos eles são. Mas há salmos que têm muita riqueza. E eu fui despertado pelo Salmo 91 por causa dele servir-se de amuleto para muitas pessoas. É muito comum você encontrar Bíblias abertas no Salmo 91 nas casas. Aquilo fica até amarelo. É uma forma de exorcismo silencioso. É como se os demônios chegassem ali e lessem o salmo e saíssem fugindo. Mas só se esquece que aquele salmo foi usado pelo demônio, por Satanás, para Jesus. Foi esse salmo. E nós precisamos que o Espírito Santo nos dê a visão do que ele contém na sua riqueza. Nós estamos presos aqui no laço do passarinheiro, sem poder andar muito, e vamos continuar aqui ainda olhando o laço do passarinheiro. Vamos ler os 3 primeiros versículos do Salmo 91. É bom também cada um ter sua Bíblia, seus iPads, iPhones, telefones celulares de vários tipos. Este recurso hoje é válido, é bom. Eu sei que algumas pessoas durante a reunião costumam também mandar mensagens para outras pessoas, não propriamente mensagens para o Evangelho, mas para outros. Bem, nós não vamos criar regras. A única coisa que a gente pede é que o telefone fique desligado do som para não impedir o outro. Se você quiser usar o seu tempo da maneira que você quiser usar,
Aqui nós continuamos vivendo pela graça de Deus sem regra, mas cada um faz da sua vida o que acha. É muito rico este material que a gente tem de internet hoje, de poder seguir textos bíblicos e ver material. Eu acho de uma preciosidade, mas vai ficar um dia que isso não vai existir. Eles vão cortar o sistema de comunicação da Bíblia e vão voltar para a Bíblia no papel. E vai chegar um tempo que nem a Bíblia de papel, você vai ter que ter a Bíblia incorporada. Por isso, um dos bons exercícios é nós memorizarmos a palavra de Deus, esconder no coração. A doutora Edmeia Thompson, ela era casada com um engenheiro que odiava a Bíblia. E para ela poder ler a Bíblia, ela tinha que colocar a palavra de Deus dentro de uma caixa de isopor no congelador. Ela ainda não era nascida de novo, ela era apenas uma religiosa. Mas ela tinha sido atingida pela palavra. E ela, para guardar a palavra, ela teve que aprender a decorar. Quando eu fiz um curso com ela, ela sabia 27 livros da Bíblia de cor. Alguns anos atrás eu soube que haviam 3 pessoas, inclusive uma mulher, que sabia toda a Bíblia de cor. Inclusive as genealogias. São mentes privilegiadas que exercitam. E se um camarada chegou a aprender todos os telefones do Rio de Janeiro, por que a gente não aprende coisa mais significativa do que a palavra de Deus? Então vamos lá. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Pai, nós precisamos da tua revelação. Abre os nossos olhos pelo teu Espírito para vermos a pessoa do teu Filho Jesus. No nome dele. Amém. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. São 2 coisas. O laço do passarinheiro surgiu em Gênesis 10:10. Gênesis 10:10 é o surgimento de um poder que tem como finalidade o aprisionamento da humanidade na casa de Anu. Gênesis 10:10, por favor. Gênesis 10:10. O princípio do seu reino foi Babel. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Muito bem. Isso aqui parece simplesmente uma citação de palavras. O nome de cidades. Cidades da Assíria, cidades da Babilônia, cidades do mundo antigo. Mas, na verdade, Nimrod, o criador deste império, nestas palavras elas estão traduzindo um significado de uma filosofia que está por trás. O nome deste cidadão, que está no verso 9, vamos para o verso 9 só para ver este cidadão outra vez, foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Este caçador é caçador de almas, caçador de vidas. Ele é um poderoso, ele é um gibor, é um símbolo de força, de poder, de conquista. E tinha como finalidade caçar as vidas diante do Senhor. Nimrod significa rebelde, rebelião contra Deus.
E aí, naquele verso 10, ele está dizendo que este caçador, ele teve um princípio de reino que foi uma confusão por mistura, Babel. Nós já falamos isso aqui. Babel é mistura por confusão por mistura. Mistura de barro com betume. Barro representa o esforço do homem. O betume representa aquilo que Deus faz. Então, esse esforço daquilo que o homem faz com o que Deus faz dá uma mistura. E essa mistura, nós chamamos isso de humanismo, que parece que é a obra de Deus, mas é uma obra misturada. Isso traz uma confusão que é erek, que significa longo. É uma confusão por mistura longa. A palavra akad significa sutil. Sutil é aquilo que você não consegue perceber a diferença. É o branco e o encardido. Você diz que é branco, mas ele está sujo, está encardido. Não foi lavado com omo. Está sujo. Depois a Omo tem que pagar essa propaganda. Babel, então, é o princípio do seu reino, é uma confusão por mistura longa e sutil. Calné significa fortaleza de Anu. Anu é o deus das trevas, até o aprisionamento na fortaleza das trevas. Na terra de Siná, ou seja, entre rios, na Babilônia, que é o sistema que a Bíblia vai condenar, dizendo: sai dela, povo meu. Que é um sistema humanista que faz do homem parecer ser Deus. Ou seja, o veneno da serpente. Como Deus, sereis. Vocês podem ser o seu próprio Deus. Nós temos procurado trazer um pouco de luz para este assunto, que é o assunto da teosofia. A teosofia é um princípio do gnosticismo, que tenta colocar o homem tendo o seu próprio Deus. Eu sou o meu Deus. Eu não preciso de um Deus transcendente. Eu me basto. Eu sou suficiente. E isto vai entrando em formas diferentes através desse sistema na vida da igreja. As nossas igrejas cristãs, todas elas, nós estamos estudando um pouquinho sobre as várias fases históricas, desde Éfeso até Laodiceia, no livro de Apocalipse, no domingo pela manhã, vendo como isto foi entrando e sendo uma espécie de veneno sutil que vai nos tirando da suficiência de Cristo. Nós tentamos verificar o laço dos casamentos mistos em Israel, que foi o casamento dos moabitas com o povo de Israel. O que deu isto? Essa confusão que gerou, a borra que ficou lá dentro na história do povo, uma mistura de povos, daqueles povos idólatras. E o que trouxe isto? Salomão, o rei que teve 1000 mulheres e que trouxe toda a cultura de Moloque, de Astarote, dos deuses fenícios para o meio de Israel. Um homem sábio, mas que deixou ser influenciado pela cultura do humanismo, e ali em Israel se implantou uma coisa que veio ser muito perniciosa. A própria construção do templo foi uma coisa que não era dos projetos de Deus, foi uma permissão que Deus deu a Davi, mas não era do projeto de Deus. Deus até diz: eu nunca pedi isto. E a gente tem que entender o que está por trás daquela filosofia. E
Depois Gideão, no tempo dele, ele usou uma estola sacerdotal, que aí tem outro fator, que é colocar gente no ministério de Deus, gente que não tem o chamado de Deus para esta função. Não basta ter curso de seminário, ele precisa, antes de mais nada, ter passado pelo cemitério, porque aí é que muda tudo. Nós estamos olhando a libertação do laço do passarinheiro de 3 modos. Primeiro, pelo livro. Nós vimos aqui que há um livro com 66 outros livros dentro dele. Este livro, representado pelo candelabro, nós fizemos toda uma exposição do candelabro, do valor da luz que é Cristo em todo o Velho e o Novo Testamento. Depois a libertação pela verdade. A verdade sob o comando da graça. Vimos na vez passada que a graça e a verdade, elas se beijaram e elas trouxeram revelação da encarnação do Deus que se importa. Esse Deus que desceu e veio aqui para nos tirar deste império das trevas, o império da ignorância, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus na face de Cristo. Este é o caminho da libertação. E hoje nós queremos então olhar aqui o terceiro aspecto dessa libertação, que é a libertação pela encarnação do Filho, o Verbo. Então vamos para João capítulo 8, 36. Todo este material aqui, nós estamos sintetizando aquilo que já dissemos em outras mensagens sobre esse sistema que aprisiona as pessoas na casa, no caminho das trevas, na fortaleza de Anu, no caminho deste falta de liberdade, onde você não é liberto de verdade. Então nós temos João 8:36, Jesus disse para os judeus que haviam crido nele: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eles disseram: nós nunca fomos escravos de ninguém. Como é que o senhor está dizendo que nós seremos livres? Isso não era verdade? Do ponto de vista histórico, não era verdade. Por quê? Porque Israel tinha sido escravo do Egito. Israel tinha sido escravo dos assírios, dos babilônios, dos gregos, e agora é um escravo dos romanos. E eles dizem: nós nunca fomos escravos de ninguém. Como é que tu dizes sereis livres? Então Jesus vai tocar no ponto da libertação e ele diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele falou aqui de uma libertação verdadeira. Porque tem libertação que não é totalmente, porque se ele diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Significa que pode você ter uma liberdade condicional. Uma liberdade em que você, como é que se chama isso, doutor Mário Rocha? Você tem que voltar à cadeia de novo para... Você não é especialista nessa área, mas o sujeito, ele recebe uma libertação, é condicional mesmo? E de noite, até agora o jornalista que matou aquela moça lá,
Parece que ele vai ter essa soltura para poder se apresentar de noite. Um fala sozinho porque eu sou surdo, semi-aberto. Liberdade. Não é uma liberdade plena. É uma liberdade semi-aberta, condicional. Agora Jesus está falando aqui, olha. Se, pois, o Filho vos libertar, não tem cabresto na cabeça. Hoje nós estávamos com os pastores orando o Salmo 32. E há um momento do Salmo 32 que ele diz para a gente não ser como o cavalo e a mula, que para ser domado tem que usar cabresto e rédea. E nós precisamos daquele que tira o jugo de sobre a nossa queixada. Oséias capítulo 11, versículo 4. O profeta Oséias está falando aqui daquele que se tornou carne, que se tornou laços humanos para nos tirar do jugo, do aprisionamento. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Esse é um texto que mostra Jesus que se encarnou e se tornou cordas humanas, que se tornou laços de amor e foi para com Efraim. Efraim seria a nação de Israel. Como foi para com eles, como quem alivia o jugo, tira o cabresto das queixadas. Me inclinei para eles, para satisfazer a fome de significado. Dei-lhes alimento, porque Jesus disse, eu sou o pão que desceu do céu, e sou o pão que dá vida ao mundo. Quem comer de mim vai se satisfazer, porque a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Ele está falando da assimilação, assim como nós, ao comermos alimento, ele é interiorizado e nós assimilamos as energias daquele alimento. Do ponto de vista espiritual, nós vamos absorver a riqueza do poder da vida de Cristo. Mas é tirando o cabresto. Eu não posso viver uma fé cristã autêntica por medo, por culpa, por vergonha, por interesse ou por dever. Um parênteses, uma pessoa que foi criada num regime familiar austero, muitas vezes não se sente à vontade numa igreja onde se tem a liberdade de Cristo. Ela prefere um sistema de cobrança, de controle. Por que isto? Porque é o lugar mais seguro para ele. Quer que pessoas digam para ele o que ele deve fazer. Deixa eu colocar dentro desse parênteses uma pequena história. Uma pessoa me procurou um dia e disse assim, Pastor Glenn, o que eu devo fazer em tal e tal coisa? Eu disse, isso não está revelado nas Escrituras. O que não está revelado, a gente precisa buscar compreender a vontade do Senhor. A Bíblia diz assim, procurai compreender qual é a vontade do Senhor, porque nós precisamos saber remir o tempo. E ela diz, como é que eu sei qual é a vontade do Senhor? Eu disse, eu aprendi isto com um dos homens de Deus do século XIX, chamado George Miller. Ele me ensinou da seguinte maneira. Aquilo que não está revelado, eu vou diante do Senhor e digo, Senhor, eu quero saber tua vontade sobre esse assunto.
e eu não tenho capacidade de entender, porque isso não está escrito na tua palavra, e eu queria ter a orientação do Senhor. Se eu fizer por conta própria, eu posso meter os pés pelas mãos e trazer grande prejuízo. O Senhor é o único que pode me orientar. Como é que eu posso saber que esta é a tua vontade? Então, eu vou orar 3 vezes. Por que 3 vezes? A Bíblia sempre falou dessa oração tríplice. Por exemplo, Daniel orava 3 vezes. Jesus, quando foi para a oração do Getsemane, que Getsemane significa prensa de espremer azeite, que dá 3 prensadas para tirar todo o azeite e sobrar nada, só o bagaço. Ele orou 3 vezes. Por que ele não orou uma só vez? Por que ele não orou 2 vezes? Por que ele não orou 4 vezes? Ele orou 3 vezes. Paulo disse que ele foi até o 3º céu e ouviu coisas inefáveis que ele não podia nem comunicar às pessoas, mas ao mesmo tempo que ele foi ao 3º céu, foi-lhe posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que veio com a finalidade de esbofeteá-lo para que ele não se exaltasse, e diante daquela crise ele orou 3 vezes, pedindo a Deus que afastasse aquele espinho na carne. E a resposta do Senhor foi: olha, a minha graça é bastante para você, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Por que ele não orou mais outras vezes, nem... Então, alguns que pesquisam a Bíblia, e eu fui cooptado por esses que pesquisam a Bíblia, nós somos... Como a Trindade, nós também temos uma tripartite experiência na nossa composição: corpo, alma e espírito. A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando nós oramos 3 vezes, significa uma oração que envolve todo o nosso ser, físico, psíquico e espiritual. Nós estamos ali inteiramente naquela dependência, buscando saber a vontade da Trindade para a vontade do homem, para a minha vida. E eu vou me curvar diante do Senhor e saber o que o Senhor tem. E orar 3 vezes por qualquer coisa que eu não tenho escrito na Bíblia tem sido, para mim, luz para eu tomar a decisão. Como assim? Eu ponho A e B. Por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu comigo aqui. Eu estava enfrentando uma crise em Londrina, na igreja, e recebi uma proposta para ser pastor de uma igreja no estado de São Paulo, uma proposta muito tentadora do ponto de vista humano, e eu não sabia qual era a vontade de Deus, e coloquei o assunto diante do Senhor: A e B. A, ir para São Bernardo. B, ficar em Londrina. Primeira vez que eu orei sobre esse assunto, fiquei um tempo diante do Senhor até que a paz veio e pousou na proposição B, ficar em Londrina. A situação era crítica, era difícil. B, a pomba desceu e pousou sobre a figueira. Sobre a oliveira. Aí eu tornei outro dia a orar: Senhor, eu não sei qual é a tua vontade, eu não sei o que o Senhor quer para a minha vida. É para ir para lá ou é para ficar aqui? Tornei a orar, a pomba da paz veio e desceu sobre o coração. A paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará vossa mente e o vosso coração. Pousou de novo, ficar em Londrina. Terceira vez, voltei diante do Senhor,
com a mesma oração, com o mesmo pedido, orei ao Senhor, a paz de Cristo ficar em Londrina. A minha máquina Olivetti, imagina quando foi isto. Agradeci o convite muito honrosamente, pus no endereço, mandei para... Fui a correio naquele tempo, tinha que ir lá, eu mesmo fui, depositei a carta, voltei, irmão George Crane Smith, era secretário da igreja, virou para mim e disse: pastor, o negócio está pegando fogo. Eu quase voltei ao correio, para dizer: me dá a carta de volta. Mas quando Deus diz uma coisa, você tem que ouvir a voz de Deus. Então aquela irmã, isso é o parêntese, aquela irmã virou para mim e disse: pastor, e como é que eu sei? Eu disse: vai buscar em Deus, Deus vai te dizer. Mas o senhor não pode me dizer? Eu digo: eu não tenho essa procuração dele. Ele não quer trabalhar com pessoas que dizem orientação de trânsito por guardas. Ele diz que ele é o guarda de Israel e ele quer cuidar de cada um individualmente. Isso tira essa ideia de sumo sacerdote, de consultas pessoais. Então eu posso até ir com você junto, mas o Senhor é que tem que falar ao seu coração. Você está entendendo o que eu quero dizer com isso? Procurar saber a vontade do Senhor, para nós vivermos em liberdade e não vivermos oprimidos. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre de quê? Eu não quero viver num sistema em que eu tenho que dar satisfações para os outros, nem para mim. Eu não pergunto à minha esposa para onde ela vai. E não pergunto para ela por que ela demorou. Ela tem que ter liberdade. E por favor, não me pergunte. E dentro de uma igreja onde as pessoas são vigiadas, elas não têm liberdade. Você é livre para fazer o que você quiser, que você está na presença de Deus. E é na presença de Deus que nós temos que andar. O Senhor conhece o meu coração. E eu tenho que me apresentar diante dele. Primeiro, eu quero deixar 4 coisinhas aqui hoje à noite. Romanos 8:2. Livre de quê? O que ele veio nos libertar? Se pois o Filho vos libertar do laço do passarinheiro. Não vou entrar na peste perniciosa ainda. De que ele veio nos libertar? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Prestou atenção? De que foi? Da lei, do pecado e da morte. Se pois o Filho vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Eu já ajudei algumas pessoas a morrerem. Muitas vezes a família impede a pessoa a morrer. Ela fica sustentando o defunto, o pré-defunto. E aí você tem que ajudar a soltar ele, está sofrendo. E fica. E alguns eu já segurei na mão. Está com medo? Tô. Então você vai lançar o seu medo diante do Senhor. Que Ele te livra da lei do pecado e da morte. Se você me perguntar assim, você quer morrer? Agora não. Você tem medo da morte? Não. Eu ainda quero viver um pouco. Ainda quero ver meus netos.
Ela quer tocar para frente mais alguma coisa. Tem medo da morte? Não, porque ela perdeu os dentes. Ela hoje não tem mais, não morde mais. Paulo disse assim: ô morte, o que é que você faz? Onde está, ó morte, a tua vitória, o teu aguilhão? Cadê? Então ele, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Eu sei que tem muita gente que tem medo desse cara. E ele também, apesar de não ter sido destruído, ele já foi derrotado. Hebreus capítulo 2, 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e de sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Vamos voltar para o versículo anterior, verso 14. Visto que os filhos, as pessoas, os homens, as criaturas humanas têm participação comum de carne e sangue, destes também igualmente participou Cristo. Ele participou para que por sua morte, a morte de Jesus Cristo, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Sei que tem muita gente que tem medo do diabo. Eu me recordo de um rapaz que estava tendo alucinações ou ataques malignos. E ele chegou para o pastor Abuchainha aqui nesse corredor. E ele chegou e disse: pastor, o diabo está me atacando. Ele disse: quem mora em você, meu filho? Ele disse: quem mora em mim é Jesus. Então, ao invés de você querer se defender, diga para ele, para o diabo assim: pode vir que Jesus está aqui. Assunto encerrado. E eu vi a fisionomia dele assim, que estava descaída. Se Jesus está em mim, e ele já venceu, e nós vivemos pela fé, você já foi vencido, Satanás. Destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, para quê? O verso 15. Para que livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Nós não precisamos mais viver debaixo dessa escravatura do medo. Medo de quem? Medo do outro? Você vai destruir o quê? Vamos lembrar da história do senador romano, que o imperador disse para ele: eu posso tirar tudo que é seu. Ele disse: o que você pode tirar? Eu não tenho nada, eu sou apenas um mordomo. Eu posso lhe desterrar e te mandar para um lugar isolado numa ilha. Onde existe esse lugar? Se você me colocar lá, Jesus está comigo. Que isolamento você vai me colocar? Eu posso te matar, mandar matar. Eles matar quem já morreu? Esse homem é invencível. Ele não tem nada. Não tem medo da solidão. E não tem medo da morte, porque Cristo é tudo nele. Que homem é este? É uma pessoa que foi liberta totalmente de todo o sistema e agora está na base da dependência do Senhor. Não tem medo da escravidão. Vamos ler agora o Salmo 19, 13.
Aqui tem uma coisa que é muito importante para que nós entendamos. Eu já fui livre do pecado na morte de Cristo. Ele carregou sobre si os meus pecados. Verdadeiramente ele tomou sobre si a minha iniquidade. Isso diz as Escrituras. Eu creio nas Escrituras. Ele já me livrou do pavor da morte. Já venceu a Satanás. Mas agora tem uma coisa tremenda aqui na vida dos que estão peregrinando, na vida dos crentes. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Olha a palavra. Esta é a palavra perigosa, soberba. O que é soberba? Orgulho é aquele que acha que pode fazer por si próprio, que não precisa de Deus, ele se basta, ele é dono, ele faz. A soberba é aquela atitude que está no meu coração, que acha que eu posso fazer as coisas, que eu não tenho que dar satisfações a ninguém, muito menos a Deus, pode deixar que eu faça. Soberba. Davi está orando e dizendo, também da soberba guarda o teu servo. Ele disse assim, olha, Senhor, expurga-me dos meus pecados ocultos. Eu tenho alguns pecados ocultos que eu não consigo vê-los. Eles estão além da minha consciência. São coisas que eu nem sei como é que elas estão, mas elas estão lá. Expurga-me todos que me são ocultos. E aí diz assim, e da soberba guarda o teu servo, para que ela não seja a minha senhora, para que ela não me domine, não assenhoreie de mim, diz uma outra versão. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grandes transgressões. De onde vem os grandes erros? Jesus diz que errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. De onde vêm as nossas quedas? Da soberba. Da soberba. Aqui eu tenho escorregado muitas vezes na minha soberba. E Deus não me abandona. Deus não me deixa por causa da minha soberba. Ele vai me convencer e me quebrantar graciosamente. Por sua bondade, Ele vai me levar a um nível de dependência da suficiência da graça dEle. Eu não sei o nível de soberba que você tem, mas o meu anda aí por base de 10. De 1 a 10 está por aí. Você está dizendo isso? Não, eu falo isso diante do Senhor. Senhor, o Senhor conhece a soberba do meu coração. Eu finjo, muitas vezes, não ser aquela pessoa tão soberba assim. Mas até a minha humildade pode ser uma forma de soberba. Quando eu quero dar relatórios, ou fazer alguma coisa, ou mostrar que eu fiz, isso é soberba. E esta é uma cadeia terrível. Outro dia eu encontrei com um irmão que estava com semblante de Caim. Que é semblante de Caim, semblante caído. Por que tinha acontecido? Tinha acontecido um fato de rejeição. E aquilo estava dolorido. Eu disse, você sabe o que se chama, o que é isso, meu irmão? Justiça própria. Minha doença.
justiça própria, que alimenta a soberba. E aqui Deus precisa em Cristo. Não é na verdade, simplesmente, é na verdade encarnada pela graça em Cristo, libertar-nos da soberba, para que eu seja sincero e fique livre de grande transgressão. A palavra sincero é sincera. No mercado romano, muitas vezes eles vendiam aqueles potes de cerâmica e colocavam cera nos buracos e pintavam. E o comprador, quando ia comprar aquele pote, aquela coisa, tinha uma forma de examinar e batia um tipo de pau. Mas esse aqui tem cera. Aí o outro, não, esse é sem cera. Está rachado. Está tapado com cera e pintado por cima. E quanta coisa que a gente compra no mercado. A minha filha me deu um iPhone comprado no Paraguai. E iPhone 5. E aí o iPhone chegou aqui, o meu guru, ele hoje não está aqui hoje, quando ele pegou, disse aqui é falsificado. Vamos trocar, e teve que levar, mas e loja boa. E nesse mundo do mercado aí tem tanta coisa fajuta. Como é que eu posso ser sincero diante de Deus? Diante da igreja, vocês vão ver a minha passarela de Gisele Bündchen. Eu vou andar na passarela e vou ficar visto. Agora Deus não olha a passarela, Ele olha coração. Samuel na casa de Davi, na casa de Jessé, caçando o substituto de Saul. E ele lá procurando, saiu uns guapos mancebos, cada um mais bonito do que o outro. Naquele tempo que eu entendia alguma coisa, era no tempo de Alain Delon que eu falava. Agora eu não sei quem são os bonitos. Era a coisa da além de longe agora. Ela passava, quem é esse aqui? Esse é o Samar. Esse aqui é o Eliabe. Quem é ele? Não é esse não. Foi passando um por um na frente de Samuel, e Samuel com um chifre cheio de óleo para derramar na cabeça daquele que Deus havia escolhido. E ele com o chifre na mão e caçando o homem que Deus tinha. E o pai mostrando só os príncipes da estética. E não sabiam que Deus ia buscar o rabo-talho. 7 passaram. Nenhum deles. Aí ele disse, mas não tem mais ninguém? Eles têm um meio excêntrico. Ele fica lá no mar tocando harpa e matando leão e cuidando de ovelha. Um sarará que nós temos lá, mas ele não... Essa é uma interpretação um pouco mais jocosa, mas ele disse, manda buscar ele, que nós não vamos sentar à mesa enquanto esse cara não chegar. E quando chegou aquele serzinho, ele disse, é esse aqui. Porque Deus sempre escolhe as coisas loucas do mundo, as coisas que não são, as coisas mais esquisitas, para confundir as que são. E aí vem Davi como a expressão da graça de Deus. Por favor, meu irmão, entenda. Deus não desiste do cara. Davi foi um cara problematicíssimo. Pisou na bola um bocado de vez. Mas uma coisa ele tinha. Transparência de coração. Porque ele disse, da soberba guarda o teu servo, para que ela não se assenhoreie de mim. Então eu serei sincero e ficarei limpo de grandes transgressões. Oh, Davi. Eu gosto desse cara.
Ele não tinha medo de Deus. Ele se abria e se expunha diante do Senhor. E para hoje, terminarmos hoje, eu queria só a gente visse em Zacarias, capítulo 9, versos 11 e 12, uma libertação muito interessante. Que essa é uma coisa que tem amarrado muita gente. O laço do passarinheiro pega a gente aqui nesse ponto, viu? Além da soberba, esse outro ponto que a gente vai rapidinho terminar. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Ele está falando para o povo dele, dizendo, vamos voltar para o verso 11, que ele diz, quanto a ti, Sião, todas as vezes que você vir a palavra Sião na Bíblia, ela tem o sentido apontado para a igreja. Aquela que vem sobre o monte Sião para se estabelecer a nova Jerusalém. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova, em que não havia água. A palavra aqui é ansiedade. O que mata grande parte do povo na caminhada é a ansiedade, a falta de esperança, a preocupação, o anseio. A minha esposa me passou hoje à tarde, enquanto eu tomava banho, a história de um querido que precisa de oração por causa ele fez uma cirurgia e os médicos agora fizeram um outro exame nele e constataram um outro tumor e não pode mais fazer por aqui, tem que fazer por frente, é uma cirurgia perigosa. E o meu espírito tomou-se de ansiedade. E naquele momento que ele foi apanhado pela ansiedade de querer resolver o problema, o Senhor disse, estás tomando o meu lugar, filho? Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ansiedade é exatamente aquilo que nós vamos chamar de antifé. O que mais obstacula a nossa caminhada neste mundo, o laço do passarinheiro mais terrível, é a ansiedade. Eu, quando menino, preparava arapuca para pegar juriti, codorna, inhambu, zabelê. Às vezes eu preparava o fisgo para pegar o passarinho. Você põe um pouquinho de farelos aqui e bota a cola, o fisgo, aqui. O passarinho veio para comer, pega e começa a comer. Quando ele quer sair, está grudado. Isso é coisa de capeta. Eu tenho um irmão, o meu irmão que tem 83 anos, ele diz assim, criança pode ser criatura divina, mas quem administra é o capeta. É bicho terrível e fica preso. E uma do visgo do caçador
Ele põe uma comidinha aqui, você vem comer, você está com fome. Você pisa, ele te põe uma ansiedade e você fica preso. É uma doença, é um filho drogado que você... A irmã querida chegou hoje de manhã e disse, ela tem uma dificuldade com aquele filho, o filho drogado, o filho problemático, e ela chegou e disse, pastor, eu digo, vai de novo choramingar? Você vai de novo contar a mesma história? Eu disse, pastor, eu não consigo. Eu digo, pois então nós vamos fazer uma oração hoje de entrega desse filho para o senhor levar. Vamos fazer a oração de Abraão levando Isaac para o holocausto. Você quer ou não quer? Ela diz, quero. Então nós vamos entregá-lo. Eu prefiro perdê-lo do que carregar esse defunto a vida toda nas minhas costas. Isto é amor. Entrega para Deus. E sai de cena. Não fica carregando esse defunto. Estou dizendo coisa pesada. Muito pesada. Você não é Deus. E só Deus pode resolver os problemas na sua vida. Na minha vida. Eu não posso mover um cabelo, mas ele contabiliza todos. Eu sei que tem gente que implanta cabelo aí e fica aquela coisa linda. Mas Deus tem umas coisas extraordinárias. Eu vou deixar o último texto para a gente voltar na próxima vez. Próximo domingo nós vamos voltar para esse texto, que é um texto complicadíssimo, mas é maravilhosíssimo. Ezequiel capítulo 13, 20 e 23. É só para deixar aqui hoje o que o Senhor quer nos libertar. Ezequiel 13, 20 a 23. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis aí vou eu contra vossos invólucros feiticeiros, com quem vós caçais as almas como aves, e as arrancarei de vossas mãos. Soltarei livres como aves as almas que prendestes. Eu disse que eu vou falar mais e vou falar bastante isso aqui da outra vez. Vocês conhecem aquela cordinha de Senhor do Bonfim? Agora tem no meio evangélico também. Isso vem lá dos babilônios, essas cordinhas, essas pulseiras, esses invólucros. Tá bom? Nós vamos verificar. São invólucros de feiticeiros. Mas isso é para mais adiante. Vamos lá, para frente. Também rasgarei os vossos véus e livrarei o meu povo das vossas mãos, e nunca mais estará ao vosso alcance para ser caçado, e sabereis que eu sou o Senhor. Vocês já ouviram alguém de quipá? Nenhum judeu usava quipá antes desse tempo. E não usava véu. E Deus diz, eu vou tirar o véu e o chapéuzinho. Tem uns que tem um chapelão. Ele disse, mas eu vou tirar tudo. Tá bom? Verso 22. Visto que com falsidade entristecestes o coração do justo, não o havendo eu entristecido, e fortalecestes as mãos do perverso, para que não se desviasse do seu mau caminho, e vivesse, por isso já não tereis visões falsas, nem jamais fareis adivinhações. Livrarei o meu povo das vossas mãos, e sabereis que eu sou o Senhor. E nós vamos pegar Isaías 8 e vamos verificar onde foi que a igreja se perdeu.
por favor, vocês estudem esses textos, porque nós estamos hoje caminhando por um caminho de regras, de mandamentos, de controles e não sei mais o que, e o Senhor diz, eu libertei vocês para a liberdade, e eu tirei o laço do passarinheiro, e vocês não é para viver debaixo de nenhum cabresto, vocês têm que viver comigo na intimidade de um amor furioso que não controla, mas que corrige por amor e graça. Senhor, Tu nos dá graça para andarmos contigo e não andarmos debaixo de nada que nos cause vergonha, culpa, medo, dever ou interesse, mas vivamos por Teu amor. Amor lindo, amor maravilhoso. Que o Senhor dê. Zé Fini? Não. Então vamos fazer o seguinte. Faustão terminou há pouco tempo. Vem o Fantástico. Mais fantástico do que o fantástico é Deus amar a gente. Então eu acho que seria interessante você dizer a Deus, obrigado pelo teu amor para comigo, eu não mereço, mas o Senhor fez isto, e eu quero te louvar, quero agradecer tua graça de me libertar. Depois você ainda continue abraçando pessoas e cuidando daqueles que Deus ama, e se você quiser convidar alguém para ir comer um sanduíche com você, pague para levar a pessoa. E sinta-se privilegiado. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é uma coisa linda. Só mantenham as portas fechadas. O avião está só taxiando, tá? A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.